Pessoal, tudo bem com vocês? Como vai? Estamos aí, vamos iniciar mais uma aula, certo? Espero que estejam todos bem. E aí, vamos com esse tema. Um tema fundamental, né? Para a gente conhecer o Brasil, a gente precisa entender um pouco de seu processo histórico, sua formação territorial, não é isso? Então, o nosso tema é formação e regionalização do território brasileiro, ok? Olha só, a formação do extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus. Ao estudar esse processo, devemos lembrar que os colonizadores portugueses foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas, distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes, os indígenas, certo? Então, vocês estão vendo o mapa aqui, que relata, né, muitos povos indígenas tínhamos no começo do processo de colonização do Brasil, né? Aqui na nossa região, tá vendo aqui, ó, do litoral Tupi-Guarani, certo? E os demais povos espalhados, né, nessa época aqui do descobrimento. Vamos entendendo o processo. Formação do território. Em fim do século XV, portugueses e espanhóis, entre outros povos europeus, lançavam-se em busca de novas terras para a colonização. Chegaram às terras atualmente chamadas de América, onde estabeleceram tratados para dividir o território. Mais tarde, as terras ocupadas pelos portugueses formariam o Brasil, certo? Então, chamaram esse novo mundo, os portugueses e espanhóis, de América, né? Continente americano. Nós estamos localizados no continente americano, certo? Como os portugueses não conheciam muito bem o território que colonizariam, as fronteiras ainda não estavam muito bem definidas. Para garantir o poder sobre as terras ocupadas, explorá-las e protegê-las da invasão de outros povos, como franceses, holandeses e espanhóis. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias, lotes de terras entregues pelo rei de Portugal à administração de nobres ou funcionários de sua confiança. Então, a primeira divisão, né, do nosso território foi em capitanias hereditárias. Para quê? Como o território já era muito extenso, né? Para o quê? Para dar segurança, para dar capacidade de Portugal estar na intervenção sempre nesse processo colonial, certo? Então vamos na sequência aqui. Exploração econômica do território. Vamos lá. A exploração econômica do território teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores. Nas primeiras décadas da colonização das terras sul-americanas, os colonos portugueses não encontraram metais preciosos. Assim, começaram a explorar o pau-brasil ao longo do litoral para comercializá-lo na Europa. Então, inicialmente, do processo de exploração do território brasileiro, começou-se com o pau-brasil, certo? Inicialmente, isso no século XVI, né, a primeira atividade a ser explorada foi o pau-brasil. E, na sequência, logo em seguida, veio a produção de cana-de-açúcar, principalmente no nordeste do território, no nordeste aqui. Começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação colonial se concentrava no litoral. Então, inicialmente, a exploração, a colonização começou no litoral, certo? E aí começa aí depois um processo de interiorização. Isso aí para entender na sequência. A partir do século XVII, a expansão da colônia acompanhou o crescimento das principais atividades econômicas. A produção de cana-de-açúcar em algumas áreas do Sudeste, a pecuária em direção ao interior e a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros, para a Amazônia. Então, drogas do sertão que falavam era aqueles tipos de vegetais que, como guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros, que era terra dentro, na região amazônica. A expansão da pecuária pelo território de exploração de ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste, puxando para o oeste. Já no século XVIII,
No ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, delimitando fronteiras bastante semelhantes às atuais. Esse tratado levou em conta o princípio da posse de terras, de modo que as terras ocupadas por Portugal passaram ali a pertencer, certo? A gente viu que lá no mapa, se a gente voltar um pouquinho, ó, no mapa, aqui nesse mapa de ocupação do território brasileiro, o primeiro tratado foi o Tratado de Tordesilhas, né? Esse tratado que teve como objetivo, né, separar, né, dividir as terras entre Portugal e Espanha, certo? Portugal ficava com as terras do leste, as terras aqui, ó, puxando para o litoral, e a Espanha com as terras do oeste, certo? Então, esse foi o Tratado de Tordesilhas. Depois, na sequência, veio esse Tratado de Madrid, né, que definiu a formação, o formato, né, naquele período do território, certo? Aí, na sequência, a gente vai ver o seguinte: no século XIX, desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção de café no Sudeste, de cacau e de algodão no Nordeste e de borracha na Amazônia, juntamente com a formação da nação após a independência. Essas atividades ampliaram o território do Brasil. Então, aí tem um mapa mostrando, né, no século XIX para o século XX, como era o processo, né, de, vamos dizer, exploração das terras, né, do Brasil, certo? Vimos aqui que o café, né, a atividade muito pujante na época, certo? O mate, o cacau, aqui a exploração da borracha, as drogas do sertão, na região amazônica, né? Então tá aí, o mapa mostra bem esse processo aí, certo, pessoal? Vamos na sequência aqui. Vamos regionalizar o Brasil, bora agora? Vocês vão entender como é que se deu essa regionalização do Brasil, ó. Cada uma das partes de um território tem necessidade distinta quanto à sua gestão, pois as atividades exercidas em cada uma delas dependem da infraestrutura e investimentos diferentes. O mesmo ocorre com a população que habita esses lugares. Ela também depende de uma atuação atenta dos gestores para ter suas distintas necessidades atendidas, certo? Então, para que regionalizar? Para melhorar a gestão dos lugares, certo? Melhorar, saber aonde investir nos lugares. Para aperfeiçoar a gestão do território, é possível regionalizá-lo de acordo com determinados critérios, isto é, delimitar áreas que reúnem características semelhantes em relação ao critério adotado. Cada uma dessas áreas é denominada região. Então, a região é justamente aquelas áreas de características semelhantes. Isso é região. Os critérios que definem a regionalização podem ser escolhidos de acordo com os objetivos ou os interesses de quem a propõe. Podem ser naturais, histórico-culturais, políticos, sociais, econômicos ou ainda composição de vários desses aspectos, certo? Então, para regionalizar, você pode o quê? Levar em conta a história do lugar, a natureza, as paisagens naturais, culturais, né, a cultura, os políticos sociais, econômicos também, né, levando também critérios econômicos, também se regionaliza com isso. Regionalização brasileira oficial, pessoal. Então, essa regionalização, ela segue os critérios do órgão que faz o censo no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? Então, esse órgão é quem fez uma regionalização que até hoje é tida como oficial no Brasil, que é a que divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Está aqui o mapa mostrando bem legal isso aí, certo? E essa regionalização se efetivou, né, pessoal, desde 1990, certo? Essa a mais recente. Teve outras regionalizações, certo? Que a gente vai entender um pouco agora. Para essa divisão, o IBGE agrupou os estados segundo uma combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Essa aí, de 1990. Note que os limites das regiões coincidem com os limites dos estados. Isso visa facilitar os estudos estatísticos e a determinação de verbas governamentais para o desenvolvimento de projetos regionais específicos. Tem um objetivo. Por que regionalizar? Para melhorar o quê? Para melhorar a destinação de verbas governamentais. A regionalização do IBGE, a primeira regionalização oficial do Brasil,
elaborada pelo IBGE, é estabelecida em 1942. Delimitava as regiões de acordo com suas características naturais, certo? Ela foi modificada em anos posteriores por causa das alterações na configuração territorial do país, pois foram criados extintos territórios federais. Aí a gente vai ver, né, como foi o processo de definição dos estados, de alguns estados, né, mais recente na formação do mapa do Brasil, certo? Porque, ó, você observa aqui, em 1970, tomando como base critérios naturais e econômicos, foi divulgada uma nova divisão oficial, com regiões que se assemelham às que conhecemos hoje. Depois, algumas regiões sofreram modificações por causa das alterações da divisão política do país. União dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, 1974, unificaram, né? Formando o atual Estado do Rio de Janeiro. Criação dos Estados do Mato Grosso do Sul, 1977, é recente, tá vendo? E o de Tocantins, 1988. Esse aqui foi pela Constituição de 88, tá vendo? Elevação dos territórios federais de Rondônia, 1981, Amapá e Roraima, em 1980, a categoria de Estado. Eram territórios, a partir daí passou a ser Estado, tá vendo? Anexação do território de Fernando de Noronha, ó, ao Estado de Pernambuco em 88, 1988, Fernando de Noronha passa a ser de Pernambuco a partir de 1988, com a Constituição, certo? Os complexos regionais. Além da regionalização oficial do BGE, ó, tem outra regionalização bastante conhecida. É a que é dividida de território brasileiro em complexos regionais, ou regiões geoeconômicas, pessoal. Olha, Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. E se vocês observarem aí que essa regionalização, ó, ela considera as características históricas e econômicas diferenciadas entre as regiões, sem se ater às delimitações das fronteiras políticas interestaduais. Quer dizer, às vezes perpassam. Vocês observarem aqui o Nordeste, né? O estado do Maranhão, ó, aqui é cortado ao meio, né? Ó. Fica parte na região amazônica e parte na região Nordeste. E também a região Nordeste avança um pouquinho para o norte das Minas Gerais. Por quê? Porque tem características naturais aqui, ó, de seca e tal, com a região Nordeste. E aqui no Centro-Sul, que é uma outra, vamos dizer, a divisão em complexo regional mais rica do Brasil, certo? Vai assim um pouquinho, chegando já dentro do estado de Tocantins, um pouco, e do Mato Grosso. Certo, pessoal? Então, veja bem que está tudo aqui bem claro. Nessa regionalização, ó, o norte de Minas Gerais foi incorporado ao complexo regional Nordeste, por apresentar mais semelhanças, ó, com aquela região do que o Centro-Sul, tá vendo? É aquilo que eu disse. Já o norte do Mato Grosso, do Tocantins e a parte ocidental do Maranhão tem uma economia mais integrada à região amazônica. Correto, pessoal? Valeu, eu agradeço, muito obrigado. Prestem atenção, qualquer dúvida a gente vai tirando. E valeu mesmo. Tchau.